Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando o nosso primeiro ACZcast. Pois é, o podcast apresentado aí pela ACZ, né? A gente está começando esse projeto agora. Espero que vocês aí, associados, curtam bastante, né, o bate-papo. Hoje a gente, por exemplo, cara, a gente tem na estreia hoje aqui do nosso bate-papo. A gente vai conversar com o Rubens Matos, cara, da Pro12. O cara é mestre cervejeiro, professor, engenheiro químico, juiz de concurso. Tem bastante coisa pra gente conversar. E sobre o que a gente vai conversar? É bem simples, a gente vai falar como melhorar a qualidade e o custo da sua cerveja, meu amigo. É isso aí. E não vai ter só, olha só, hoje tá recheado de fera aqui. Não vai ser só o professor Rubens que vai estar aqui, não. Me perdoe aí a licença poética e a intimidade com o professor Rubens, é porque ele já foi meu professor, né, no curso de sommelier que eu fiz pelo ICB. E ele foi meu professor, então eu vou chamar ele de professor Rubens várias vezes aqui. O bate-papo vai rolar também com o Bruno, cara, com o Bruno Miller, da cervejaria Senhor Miller, né, da Senhor Miller Cervejaria Artesanal. A gente vai falar, né, sobre vários aspectos. Durante a semana aí, a gente recebeu várias perguntas, né, na caixinha dos stories que a gente fez lá. A gente recebeu várias perguntas que já estão aqui, ó, prontinhas. Cadê elas? Já estão aqui prontinhas para a gente fazer. E esse projeto, né, do ACZcast, ele é um projeto que a gente vai repetir ele toda segunda terça-feira do mês. Então, hoje a gente está conversando com o professor Rubens. Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui a data aqui, que eu não sei de cabeça. A próxima segunda terça-feira do mês é no dia... terça-feira, no dia 13 de agosto. E aí, no dia 13 de agosto, a gente vai conversar com mais outra fera. Eu só posso te adiantar isso. Não vou dar o spoiler de quem é. Só um minutinho aí, moçada, que eu tô aqui tentando resolver. Deixa eu mandar aqui rapidinho o link da ACZ, que o pessoal tá entrando e o professor não tá conseguindo. Vou mandar o link aqui para ele. Ele não tá conseguindo entrar. Porque realmente eu não sei, hein, moçada. Show. O professor já tá na área. Agora é aguardar o Bruno. Já está na área, Bruno. Chamar o pessoal, vamos começar a bater esse papo aí. Porque, olha lá, o professor Rubens entrou, eu já vi ali. Vamos ver aqui o Bruno. Vamos ver se ele já está aqui. Vamos convidar as pessoas aqui. Ó, o professor Rubens está aqui. Só está faltando o Bruno. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos começar então falando com o professor Rubens já de uma vez. O Bruno deve estar chegando por aí. E aí, quando ele entrar aqui, quando ele vier aqui, a gente já chama ele também. Bora lá falar com o professor? Peraí, moçada, que eu tô tomando coça aqui. Então, vamos aqui. Ó, o professor Rubens já entrou. Vamos ver o Beleza. Bruno agora aqui. Fala, professor, como é que você tá? Tudo bem, Silvião? Boa noite. Você lembrava que era que já tinha sido meu professor? Com certeza não, né? Muita gente que você dá aula. É difícil, né, cara? Porque é muita gente, e muitas vezes é online também, putz, às vezes é gente demais. Eu não tô vendo o seu vídeo, cara, não sei se só eu que não vejo. Pessoal, tá vendo? Manda aqui nos comentários aqui se todo mundo tá vendo. Se todo mundo tá vendo. Eu tô vendo o Bruno, tô vendo o professor Rubens. Entrou aí Expresso Cervejeiro, tá entrando o pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se agora entrou, professor. Bom, eu só não vejo você, mas, bom, enfim, vamos em frente, tá legal também, não tem problema. Deixa eu ver. Eu tô olhando aqui pelo computador, tô vendo todo mundo. Você quer Eu tentar vou entrar de sair, novo? eu vou sair e entrar de novo, beleza? Tá, beleza. Tá todo mundo vendo.
Então vamos lá. E aí, Brunão, boa noite. Fala, Tá na beleza, fábrica? boa noite. Tô na fábrica ainda até agora. Ih, ainda tem bastante coisa para fazer aí, não? Não, aqui agora já terminou a limpeza já, tá de boa. Ah, então é isso. Já vamos começar o nosso bate-papo aí. Vou chamar o professor. Professor Rubens, convidei você, aceita o meu convite. Vamos ver se indo ao contrário, ao invés de você fazer a solicitação. E agora, conseguiu? Sei lá, cara, vamos em frente, porque eu vejo o Bruno, não vejo você, mas vamos embora. Eu te vejo no começo quando tá antes de eu entrar, depois que você me insere aí, eu não te vejo. Engraçado. Mas vamos Não, embora. eu posso te dizer uma coisa, sorte sua, porque eu sou feio para danar. Bom, vamos começar então dando as credenciais aí. Para quem não me conhece, eu sou o Curu, o pessoal me conhece aí como Curu Beer, sommelier de cerveja, mestre em estilos formado pelo ICB, cervejeiro graduado, e estou aqui fazendo o papel de hoster, né, de bater um papo aí com o professor Rubens e com o Bruno. Vou começar pelo Bruno. Bruno, se apresente aí para o pessoal que não te conhece. Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Miller, né, o sócio fundador da Sr. Miller. Já tive aula com o Rubens há um tempo atrás, nem sei se ele lembra de mim. É o Eu lembro professor. da gente ter se visto, a gente se viu aí na loja, né? Já veio aqui também, já na loja, mas estamos sempre juntos aí com a galera. E agora eu vou deixar que as honras sejam feitas também pelo professor Rubens. Ninguém melhor do que você para falar sobre você. Não, eu sou Rubens Matos, cara, e sou um promotor aí da cultura cervejeira, cara, de diversas formas. Já tive na indústria, já tive enfim, com fornecedores. Hoje tenho a Produzo, dou aula também, participo de concurso, enfim, Já, tô aí no mercado cervejeiro há 30 anos. já chegou no mercado como profissional, também já brincou nas panelinhas, professor? Cara, eu comecei como profissional, eu fui trainee na Brahma, né? Eu comecei minha carreira profissional sendo trainee cervejeiro na Brahma, daí eu fiz o curso lá e tal, 94, isso. Aí depois, não tinha esse movimento de caseiro, né, cara? Quando eu fiz o curso nos Estados Unidos de cervejaria, de mestre cervejeiro, aí tinha vários caseiros lá, aí peguei os projetinhos dos caras e fiz a minha panelinha depois que eu voltei de lá, entendeu? E era uma época que eu fazia cerveja em casa, todo mundo achava ruim, não tinha movimento artesanal, né? Era difícil. O pessoal queria tomar Brahma, Skol, enfim, era difícil. Pois é, pois é. Bom, então Fazia uma vamos que. feira clássica pra tomar, né? O pessoal reclamava. O pessoal reclamava, pô, não tinha essa manha toda, né? Essa, puto, priming, tudo que a gente faz hoje para ter uma cerveja mais palatável, era tudo na gambiarra enfim. Imagina você ser cervejeiro caseiro, apesar de ter conhecimento técnico, mas não ter toda a, a resenha cervejeira e tudo de informação que se troca hoje é muito legal, cara, né? Sofri um pouco. Normal, Mas cervejeiro depois, caseiro. mas depois fiz em casa também bastante e tal. É, normal, cervejeiro caseiro é assim mesmo. Se não tiver cervejeiro caseiro que não faz uma gambiarrinha, uma adaptação ali, outra aqui, não passa uns apertos, não é cervejeiro caseiro. E aí, eu sei que a pergunta é muito vaga, mas vamos começar com a pergunta que é o tema do nosso bate-papo hoje. Eu sei que não dá para responder isso de primeira, mas de uma maneira geral, professor. Como melhorar a qualidade e o custo da sua cerveja? Em traços gerais. Depois a gente vai aprofundando em cada tópico aí. Cara, o que eu gosto de dizer nas aulas, e sempre dou essa mensagem, é o seguinte: você tem que ver aonde aperta o seu calo, sabe? Aonde que você tem efetivamente problema, né? Quando a gente vai olhar na teoria, quando o pessoal faz aula, você fez, aí o Bruno fez também, quando você vai olhar na teoria, tem um monte de coisa que você tem que tomar conta para garantir uma qualidade, né? Ou para reduzir muito o custo. Mas, cara, às vezes o custo não é o teu problema. Você quer só curtir, fazer uma cerveja e tá tudo bem para você. Ou às vezes a minha cerveja não, sabe? Por mais que todo mundo fale que oxidação é um problema, cara, eu faço a cerveja e tomo em 3 semanas, 4 semanas, não tem esse problema da oxidação, né? Ou, sei lá, turbidez coloidal, a microbiologia tem uma série de coisas. Então, como melhorar depende do que você quer.
para tua cerveja. Isso é mais importante, porque você querer, aquele ditado, né? O ótimo é inimigo do bom, cara. Você quer ter um negócio ótimo, mas aí você fica preocupando tanto com o ótimo que você não consegue nem fazer o bom, porque é tão difícil fazer o ótimo, né? Então, aí eu acho que primeiro tem isso, e a segunda parte da tua resposta é através de conhecimento. Conhecer, participar disso, da galera que está participando de live, ver coisas técnicas, saber filtrar. Hoje em dia na internet tem muita informação e o pessoal compra a ideia que às vezes não tem nada a ver, então ter um pouquinho de bom senso, estudar um pouco para conseguir fazer melhor, né? Ou com custo ou com qualidade. Passa um pouco até completar essa pergunta com o Bruno. Você sente isso, Bruno, no pessoal indo aí no seu brew shop aí, que o grande calo do pessoal é a falta de buscar conhecimento a respeito da produção cervejeira? Sim, cara, pô, é muito carente no mercado, principalmente da galera que está começando a fazer cerveja, né? A falta de conhecimento. Às vezes a gente traz uma enzima nova, tipo que a galera da Produz faz lá, fracionando para caseiro, né? O pessoal às vezes fica com medo de usar porque não chegou, não tem aquele conhecimento para eles, eles ficam com receio, sabe? E eu acho muito válido essa parte, porque quando a gente começou com o brew shop há 10 anos atrás, cara, não tinha esses material para caseiro, fracionado assim. Você conseguia comprar galão para fábrica, bitela. E tinha que fracionar na mão para galera em casa. Agora, então, tem muita facilidade, mas falta um pouquinho de conhecimento para galera. Acho que, como você falou, tem muita informação na internet, mas pô, você pesquisar enzima lá, você vai cair 1 milhão de sites e a galera não consegue filtrar direito as informações. Entendi. Bom, e nesse sentido aí, cara, eu também senti durante as semanas que antecederam, né, os dias que antecederam o nosso bate-papo aqui, eu abri no nosso Instagram aqui, no perfil da CZ, né, porque eu também tenho o meu perfil pessoal, Curubia, mas a gente fez pelo perfil da CZ, né, abrindo ali, pô, qual que é a sua dúvida? O que você gostaria de saber, né, qual que é o calo que te aperta? E, cara, a gente recebeu bastante pergunta, que foi difícil, inclusive, até de filtrar. Eu cheguei até a fazer uma fusão de algumas perguntas, né, para poder chegar aqui e a gente ter tempo de falar tudo aqui. E uma pergunta que chamou bem a atenção, que eu já vou começar com ela, e já é uma coisa bem pro caseiro, cara, o pessoal querendo saber, né, a pergunta assim, por que a cerveja não saiu com a FG ou a porcentagem de álcool que eu planejei na receita, ou que estava escrito na receita? Tem resposta para isso, professor? Tem, né? Tem sim. Cara, vários motivos, né? Primeiro, você tem que olhar a fermentabilidade do mosto, né? Então, a FG depende de quanto do mosto é fermentável. Vamos dizer que você tem uma OG de 10, ou sei lá, uma OG de... Deixa eu falar em termos de caseiro. Você tem uma OG de 1048, né? E aí você gostaria de fermentar até, sei lá, 1008, 1006, não sei, tá? Aí, cara, esse do 1048 para o 1008 sobra um restinho aqui no final que é FG, certo? Você define o tamanho dessa sua FG ali na mostura, quanto do mosto é fermentável, tá? Porque tem parte de açúcares que não são fermentáveis. E aí você define ali no repouso entre a alfa-milase e a beta-milase, né? Para quem faz uma temperatura só, deixar ali próximo dos 64, 65, você vai conseguir mais fermentabilidade, porque a beta-milase tem temperatura de 60 a 62, a alfa-milase com 70 a 68. Aí você precisa ter as duas atuando juntas para melhorar a fermentabilidade, porque uma ajuda a outra, principalmente a alfa ajuda a beta, tá? Se você fizer um repouso numa temperatura só 66, 67, 68, você já não consegue tanta fermentabilidade, a FG vai ficar mais alta. Esse é um aspecto, projetar a fermentabilidade do mosto, o malte tem que ter as enzimas direitinho, tudo mais. Você tem que dar os tempos, temperaturas e pH certinho ali na mostura. E depois, aí tem que ver a condição da levedura, né? Você tem que ver se a levedura está em condição de fermentar todo aquele mosto, se ela tem vitalidade para chegar naquele tanto de FG que você queria. Às vezes a gente está com um problema na levedura, que a levedura sedimenta muito rápido para o fundo. Você tem uma levedura que é muito floculante.
Imagina que você pôs lá, teria que estar um monte de levedura trabalhando no mosto. Aí elas vão todas para o fundo, não tem como baixar o extrato, então a FG vai ficar alta, né? E se a FG ficar alta, forma menos álcool também, né? Seria o segundo pedaço da resposta. Aí nesse sentido aí, né? A gente vê, pelo menos a maioria das receitas cervejeiras aí, na parte da mostura ali, ter ali mais ou menos um padrão de tempo, né? Normalmente 60 minutos, alguns 50, outros 90. Eu sei que isso varia muito de cerveja para cerveja, mas por que existe esse padrão aí de 60 minutos? Se fizer a mais ou a menos, dá algum resultado sensorial diferente para a cerveja? O Bruno, quer ir aí, Bruno? Cara, isso aí mais ou menos eu acho que é uma média que já tem de várias braçagens, né? Que a gente garante que praticamente com 60 minutos trabalhando naquela rampa, você meio que garante a conversão total do amido em açúcares, né? Se você fizer a menos, pode ser que você não vai ter extraído todo o potencial de açúcar que tinha presente no mosto. Então, isso você vai perder em eficiência final, né, do seu processo. Vai, assim, na verdade, você está jogando dinheiro fora, né? Porque ficou açúcar retido lá no mosto que você poderia ter aproveitado, né? E não foi. E se você fizer a mais, depois que já converteu tudo, mesmo que você fique um tempo naquela rampa, ela não vai converter em mais nenhum açúcar que vai ser fermentado, nenhum carboidrato lá posteriormente na frente. Então isso é mais voltado para ganho energético, ganho de custo de produção, que tem esses tempos aí já há bastante tempo, né? Que eu trabalho nessa média, né? Uhum. Já é um padrão, já é tipo uma convenção, né? Que 60 minutos é um tempo que, em média, já resolve todo o problema da conversão. Acredito que lá atrás, o Rubens deve saber falar, nas cervejarias mais antigas, eles faziam várias rampas, né? Eles começavam em rampas mais baixas, porque os maltes não eram tão bem modificados antigamente, né? Então a galera acha que gastava um tempo muito maior do que a cervejaria gasta hoje em dia para produzir o mosto, né? Entendi. Nessa questão aí que o Bruno levantou de maltes modificados, então, diferentes variedades de malte trazem diferentes potenciais de fermentabilidade do mosto. Seria isso, professor? Isso também é um fator que influencia? O tipo de malte sim influencia na fermentabilidade, né? O malte quando a gente fala de fermentabilidade, chegar ou não na FG, a gente está principalmente falando dos maltes base, um malte Pilsen, um malte Pale Ale, eventualmente um malte de trigo também. Esses maltes que vão gerar os açúcares para fermentação. Os outros maltes, malte torrado, malte caramelo, malte isso, malte aquilo, eles principalmente contribuem com sabor, eventualmente com um pouquinho mais de espuma, né? Eles têm menos, eles impactam, né? Eles têm açúcares também alguns, mas normalmente não tem enzima nenhuma. O negócio deles é mais sabor e aroma, tá? Complementando aí o que vocês falaram em termos de fermentabilidade, né? Do mosto, essa convenção de 60 minutos, 40 minutos, 50 minutos, você vai definir sua curva, é o que o Bruno falou, chega uma hora que não adianta, você deixando mais tempo, você aumenta a fermentabilidade, converte mais açúcar, só que chega uma hora que não dá mais, as enzimas não tem mais o que converter, os açúcares que sobram ali da FG não são as enzimas não atuam sobre eles, chegam nos pontos limites da molécula de amido, das ramificações, que as enzimas não conseguem quebrar, né? Então não adianta deixar mais tempo. Se você deixar menos tempo do que o padrão, talvez você diminua a fermentabilidade, a FG vai aumentar, vai formar menos álcool, tá? Então é isso que o Bruno falou, faz uma vez, deixei mais 5 minutos, baixou a FG, é isso que eu quero? Então, beleza, deixei mais 5 minutos, baixou mais a FG, é isso que eu quero? Continuo. Se não, você pode parar, porque chega uma hora que tem um limite. Aí dentro aí até do assunto malte, e aí já assim, saindo um pouco dessa parte de enzimas e tal, o Edu Sarmento aqui, ele pôs uma pergunta ali que talvez seja uma pergunta de muito cervejeiro, e que aí 2 especialistas aí para falar com a gente nisso, seria interessante a gente ouvir. O malte Carapios, ele nunca usou. Ele está perguntando se ele realmente deixa a cerveja com uma formação de espuma melhor ou se isso é mito. E aí, Bruno? Vai lá. Cara, formação de espuma, colarinho, cara, acho que tem vários fatores que influenciam, não só o malte, acho que vem lá da rampa de produção. É lógico que o Carapios é um caramelo bem suave, né, que vai ajudar um pouquinho nessa formação do colarinho, mas tem tudo, tem a parte química do lúpulo ajudando, a estabilidade da espuma.
Tem lúpulo para ajudar isso também, os tetra hops aí, para te ajudar na retenção do colarinho em formação. E tem uma galera falando que isso aí é mito, mas, cara, eu acho que um pouquinho dele, pelo menos das minhas produções aqui, ajuda sim, cara. Te traz um pouquinho daquele doçor do caramelo, principalmente para as lager, né? E ajuda sim um pouquinho da formação do colarinho. Pelo menos eu nunca fiz sem ele para comparar também, né? Basicamente, esses maltes que são caramelizados ou que são levados para dar mais cor e sabor no malte, eles são menos modificados, né? E aí, o principal contribuição dele é esse sabor, como o Bruno falou. Mas por ele ser menos modificado, as proteínas estão mais travadas ali dentro. Você não consegue quebrar tanto essas proteínas na hora que você faz a mostura. Então, essas proteínas vão ficar inteiras no final na cerveja e vão formar um pouquinho mais de espuma. Mas, como o Bruno falou também, assim, não é só isso que vai garantir espuma, cara. Tem compostos de lúpulo, tem boas práticas de fabricação, não deixar, por exemplo, o repouso muito longo de 52 graus, né, ali na mostura, porque é o repouso proteico que quebra bastante proteína. E depois, outra coisa que o pessoal sofre muito com espuma é a questão de uma cerveja muito alcoólica forma menos espuma, cerveja que tem extratos, aí óleos, gorduras, eu pus amendoim, pus casca de laranja, todos os óleos vão quebrar espuma. As cervejas sours sofrem com espuma também, né, um pouco, porque algumas bactérias comem aí as proteínas que formariam espuma. Então tem outros aspectos. Entendi. Bom, aí, assim, a maioria das perguntas que a gente recebeu, elas têm muito a ver com a parte de mostura, que é onde é a parte que o cervejeiro está trabalhando de verdade, né? Vamos dizer assim, é onde que ele está ali agindo durante a produção. Só que muita gente deixa um pouco a desejar na parte de fermentação, porque ali ele não tem, mas na cabeça do cervejeiro, principalmente do iniciante, ele não tem muito o que fazer. E aí, quando surgiu uma pergunta básica dessas a respeito de fermentação, eu pensei que eu falei assim, tá, isso aqui é legal, porque com certeza é a dúvida que muito cervejeiro tem e, assim, às vezes nem tem a dúvida, mas ele não tem o conhecimento, ele nunca pensou a respeito disso. A pergunta foi, como eu posso identificar e corrigir falhas no processo de fermentação? Eu entendi essa pergunta como assim, o que eu faço durante a fermentação, já que quem faz a fermentação é a levedura, que eu posso identificar falhas e corrigir falhas, ou então saber que o andamento daquela fermentação está indo bem, está saudável? É bem complexo, né? A fermentação é influenciada por um monte de coisa. Então tem qualidade da levedura, qualidade do mosto, como a gente falou, né? De fermentabilidade e ter nutrientes, ter nitrogênio, outras coisas para a levedura fermentar bem. A condição da levedura, o quanto que você dosou de levedura, aerou ou não aerou o mosto, enfim, uma série de fatores, a temperatura que você usa, a pressão e tal. Eu acho que, então, é um pouco difícil, seria um pouco mais simples a resposta se você pontuar qual é o problema para você tentar identificar quais são as possíveis causas, né? Então, formou de acetil, foi muito acetaldeído, está muito esterificada, sei lá, aí você consegue atacar com um pouquinho mais diminuir um pouco a lista de possibilidades. Mas eu acho que o principal é saber se a fermentação vai bem ou não. É uma vez que você fez 1, 2, 3 vezes a mesma cerveja, você sabe, e aí você vai fazendo uma curva de como cai o extrato ao longo do tempo, né? Como é que está diminuindo o extrato da tua cerveja, você vai pesando a cerveja ali, ver como é que está a gravidade dela ao longo dos dias, e você vê, pô, está indo como foi todas as vezes, né? Até na questão de reutilização da levedura, se você reusa a lama, né, que o pessoal chama em fermentações subsequentes, será que ela está caindo no mesmo... Quando ela começa a demorar muito para cair o extrato, significa que a levedura já não está mais legal, considerando que você fez o mesmo mosto, tudo igualzinho. Então eu acho que é mais um acompanhamento, ter uma curva padrão, ou próximo do padrão, e se está andando na mesma linha, provavelmente você vai sair com a mesma cerveja, né? Ou muito próximo da mesma cerveja. Entendi. E aí, dentro dessa mesma pegada, o Regis Bier aí fez uma pergunta para a gente aí. Pode parar a fermentação antes dela chegar na FG?
né? Isso aí, acredito ele que ele já trabalha com com temperatura controlada ali durante a fermentação. E aí ele quer saber se, vamos supor, ele fez a cerveja dele, a FG planejada era 1010, né, 1,010. Se quando chegar ali, mesmo que ele ainda perceba atividade no fermentador, ele pode baixar a temperatura ali, ou isso vai causar algum dano? Ele pode interromper a fermentação ali, ou essa interrupção pode causar algum dano? E o melhor seria deixar a levedura continuar trabalhando até ela parar sozinha? Isso aí. Será que ele queria assim, tipo assim, queria cerveja com X lá, 1010, chegou lá e quer parar a fermentação e pronto, né? Isso, ele quer parar na marra. Cara, então, depois que a levedura termina de trabalhar, tipo assim, mesmo que acabou de consumir extrato, ela ainda tem todo um trabalho, às vezes vai reabsorver alguns compostos indesejáveis para a cerveja, ela tem que terminar o trabalho dela, né? Não adianta a gente querer apressar o processo, porque ela vai estar trabalhando ali no mosto, fazendo outro serviço, a não ser, assim, gerar o próprio álcool e o gás carbônico, né? Ela tem outras funções também. Tipo, reabsorver o diacetil que foi liberado, alguns off-flavors, trabalhar de ajustar o pH do mosto para propriamente finalizar, né? Eu não gosto muito dessa ideia de interromper a fermentação no meio do caminho, porque acho que isso pode gerar bastante off-flavors, alguns produtos que a gente não quer para cerveja pronta depois, né? Então, assim, eu não acho muito certo isso parar, não. Eu já vi algum cervejeiro fazendo isso para algumas cervejas, mas pode acarretar alguns problemas futuros para a própria cerveja dele, né? Entendi. Alguma coisa a acrescentar, professor? Eu concordo com o Bruno, eu acho que o mais seguro é você ir até o final, porque justamente depois que a levedura começa a ver que ela não tem mais açúcar para fermentar, ela fala... porque ela não está interessada em te entregar cerveja, o negócio dela é ficar viva ali, é um ser vivo, né? Então, ela, quando acaba o açúcar, ela fala, o que mais que tem aqui? Nessa cerveja, ela falou, opa, tem diacetil, eu consigo produzir energia do diacetil. Ah, tem acetaldeído, eu consigo produzir energia do diacetaldeído. Então, ela absorve esses compostos para continuar produzindo energia numa outra rota metabólica, né? Então, tem esse efeito negativo, digamos, se você parar esse processo antes, a levedura não vai reduzir, e tiver um monte de diacetil na cerveja, esse diacetil vai continuar lá. Então, uma possível causa é a tua cerveja ficar com aroma de manteiga, né, ou ficar com aroma de maçã verde, por conta disso que o Bruno falou, dela não terminar o trabalho. Outro para o caseiro, acho que é bastante interessante falar, é o seguinte, que você deixou ali no final açúcar fermentável ainda, né? Esses açúcares fermentáveis, eles não só aumentam o corpo sensorialmente da cerveja, mas eles também dão um pouco de dulçor, então sua cerveja deve ficar um pouco mais doce, né, por conta de ter açúcar fermentável ali, maltotriose provavelmente, de três glicoses, que dá um pouquinho de dulçor ainda. E outro ponto muito importante é, se você for fazer priming, tá, depois, esses açúcares que ficaram aí, eles são consumíveis na hora do priming. Se você colocar o priming normal e ainda tiver mais esses açúcares, você vai começar a ter garrafa explodindo aí na tua geladeira. Fazer uma caixa de granada, né? Oi? Vai fazer uma caixa de granada. Pois é. Ficar esperto com isso, porque é açúcar fermentável. Você deixou lá para a levedura, ela vai consumir, tá? Esse papo, esse rumo que a conversa tomou me fez pensar numa coisa aqui. Um dos grandes vilões, no meu ponto de vista, um dos grandes vilões de todo cervejeiro, desde o caseiro até o profissional, é a pressa, é a ansiedade de fazer a cerveja ficar pronta rápido, né? No entanto, hoje a tecnologia tá aí o professor Rubens, que não deixa a gente mentir, né? Que tem aí a Pro 12, que traz para a gente aí vários produtos que ajudam a potencializar, não necessariamente acelerar, mas potencializar várias etapas do processo. Mas, dentro desse sentido, existe algum produto, alguma tecnologia que acelere em alguns dias o processo em uma determinada etapa? Sei lá, por exemplo,
na mostura, tem alguma coisa que faz com que a conversão seja feita de tal forma que lá na fermentação vai acontecer mais rápido. Sei lá, estou chutando qualquer coisa, especulando qualquer coisa aqui. Existe isso já com a tecnologia de hoje em dia, né? Porque até há pouco tempo atrás a gente ainda ouvia falar de uma tecnologia nova que estava surgindo aí, que era a Flash Fermentation, né? Que até o Giancarlo, aqui, cervejeiro aqui da Antuérpia, aqui em Juiz de Fora, apareceu com esse assunto aqui. Hoje existe já processos ou produtos ou algum tipo de tecnologia que acelere o processo de produção sem causar dano à cerveja? Silvio, sim, existe, né? Então, eu quando comecei em cervejaria, a gente maturava a cerveja 14 dias, Professor, né? posso só te interromper? Me perdoa a indelicadeza. Silvio não. Curu, chama de curu, porque você chama de Silvio, parece que é a minha mãe falando comigo. Ô, Curu, é o seguinte, cara, antes maturava muito a cerveja, hoje matura menos, né? Então tem um monte de tecnologia para acelerar a mostura, para acelerar a fermentação, para clarificar a cerveja mais rápido, deixar menos tempo ela maturando. Tem tecnologia para isso, né? Mas eu diria que é o seguinte, e aí, que eu uso, de novo, onde aperta o teu calo, com que olhos você tem que enxergar isso? Né? Então, poxa, o Bruno tá aí na cervejaria, tem hora que ele, cara, ele precisa soltar a cerveja, ele tem venda da cerveja no final, Uhum. né? E aí cara, a cerveja não vai ficar pronta a tempo, ou conseguir uma venda spot aqui, um cara vai me comprar 300, 400 litros de cerveja, eu não vou ter, o que eu faço? Né? E aí é onde entra a questão do conhecimento, saber quais são as tecnologias que você pode usar de clarificação ou de acelerar a fermentação, ter uma levedura que fermente mais rápido ou que fermente numa temperatura mais alta e aguente fermentar mais rápido sem problema de formar off-flavor, que você consegue entregar um produto com a qualidade que você deseja. Às vezes implica em você gastar um pouco mais, né? Por exemplo, as grandes cervejarias e as várias micros também usam uma enzima para não deixar formar de acetil, né? Que é o produto de Redux. Aí, poxa, não forma de acetil, eu não preciso esperar 2 dias, 3 dias no final da fermentação para reduzir o diacetil. Não preciso fazer aquela rampa do diacetil de aumentar a temperatura, né? Uhum. Custa, mas, cara, tem época do ano que se ele não fizer isso, não vai entregar cerveja, ele vai perder venda, entendeu? E aí, é legal, se você tem tempo para fazer tua cerveja, e tempo não é um problema para você, você não precisa fazer isso, né? Mas às vezes, pô, você tem aí a festa de um amigo que você prometeu entregar um barril de cerveja para ele, falando do caseiro, e a cerveja não vai ficar pronta, vai fazer o quê? Cara, com conhecimento, usando a coisa certa, você pode atuar numa etapa ou outra do processo. Eu acredito que o Bruno já tenha passado em situações do tipo aí, de ficar na correria para entregar e não deu, né? E é Entendi. engraçado que os caseiros também chegam perdendo. Tem caseiro que chega assim, eu preciso de entregar um chopp para sábado, é na segunda-feira. Aí, Chega aí se direto, é engraçado. oferece um barril para ele, ó, tenho pronto aqui já para você. Os caras querem fermentar em 5 dias e carbonatar em 1. E aí, não só conhecer as opções, quais cartas você tem na manga para fazer, como também saber quais são as consequências caso você queira correr com algumas coisas. Tem coisa que leva tempo mesmo, não tem jeito, cara, né? Se você quiser, eu fermento a 12 graus, ou sei lá, fermento a 15 graus, mas para ir mais rápido eu vou fermentar 18, 19. Cara, vai formar mais álcool superior, vai formar mais éster, vai formar mais aldeídos, tua cerveja não vai ficar com o mesmo sabor. Né? Se você já sabe como ela vai ficar e você banca isso e está tudo bem para você, ok. Mas às vezes você nem sabe como vai ficar e resolve apostar. Às vezes dá ruim, né? Certo, entendi. Dentro, assim, pulando para uma outra etapa do processo. Não, antes de pular para uma outra etapa do processo, eu estava com uma pergunta na cabeça aqui, que aí já é até coisa minha, assim, curiosidade. A gente tem aqui, não sei como é que vocês estão vendo o enquadramento, mas para mim está aqui o professor Rubens do lado e o Bruno do outro, cada um numa ponta da história, da pergunta que eu vou fazer. Para o professor Rubens, dentro da Prodose, de todas aquelas enzimas maravilhosas, aquelas coisas fantásticas que dão resultados incríveis na cerveja, qual que é
a menina dos olhos da Prodose, e para o Bruno, aí pode ser, começa com o professor, depois vai com o Bruno. E no caso do Bruno, que é ali o proprietário de um brew shop, qual que ele percebe que é a menina dos olhos do cervejeiro caseiro, que é o produto da Prodose que mais vende, que o pessoal mais procura, né, por um motivo ou por outro? Cara, do lado da Produce, eu acho que cada enzima tem sua função e eu gosto muito de falar sobre elas e tudo, mas a que a gente mais tem venda e que é tiro e queda, assim, que a pessoa usa e gosta, é a Produce BG, que é uma beta-glucanase de altíssima eficiência, né? Eu sempre gosto de falar que, poxa, tem gente que usa só quando tem um problema ou outro malte ruim, mas, cara, para você ter ideia, as grandes cervejarias, mesmo tendo especificações, eles compram os melhores maltes, no fim das contas, porque eles compram grandes volumes e especificam o malte que eles querem, eles limpam o malte não vai com impureza para dentro da panela, né, porque eles tiram pó, tiram palha por peneiramento, etc. Depois a moagem é super controlada, a mostura, o whirlpool, tudo dos caras é super controlado. Eles usam beta-glucanase em todos os cozimentos, independente do tipo de cerveja, porque ele ganha 1% de rendimento, entendeu? É 1% a menos de malte, ou usar o mesmo malte e produzir 1% a mais de cerveja, né? Para o caso das micro cervejarias e dos caseiros, a gente está falando de ganhar 5, 6, 3, 4% a mais de rendimento. É significativo demais. Essa é a enzima que a gente mais vende lá. Mas qual que é a que a Produce fez e falou assim, caramba, isso aqui mesmo que não seja a que mais venda, mas ou de repente o último lançamento, ou essa aqui é o... Cara, de enzimas, então tem essa beta-glucanase, tem a Produce Plus, que é uma beta-glucanase que não é inibida pelas proteínas do trigo. Eu não sei se tem uma menina dos olhos. Tem uma que está fazendo sucesso hoje, que é a Produce Free, que é muita gente procurando para fazer cerveja sem glúten, né? Sim, interessante. Eu gosto de todas, cara, na verdade. A gente tem uma enzima que usa no final do processo, que aí é mais aplicação para microcervejaria, que é para ganhar tempo de estabilidade microbiológica, é uma enzima que quebra a parede de bactérias, e aí você ganha aí mais... Poxa, tem um monte de microcervejaria que consegue, sei lá, 10 dias de validade num barril de chopp, né, fora da refrigeração. Então imagina, você produz o chopp e vende para o mercado. Aí chega, o cara compra o chopp de você na quarta-feira, quinta-feira, sei lá, passa aquele fim de semana, imagina que choveu no fim de semana ou deu ruim no evento do cara, ele não vendeu o chopp. Esse chopp vai azedar no meio da semana que vem. Ele vai perder o barril, vai voltar para a fábrica. Então, se você tem uma enzima que te ajuda a ficar mais uma semana com o barril sem problema de contaminação microbiológica, cara, salva muita noite de sono de muita cervejaria, sabe? Então é o Produce Shells, que é uma enzima bem legal também. Essa enzima eu tinha um pouquinho de preconceito no começo, eu acabei usando. Eu tenho um cliente daqueles que é amigo, que te pega um barrilzinho pequenininho e quer ficar um mês com o barril no ponto de venda, né? Então, Cara, eu fiquei surpreso, que eu peguei, recolhi um barril lá com 15 dias. É lógico que já estava envelhecendo a Pilsen, né? Tava começando a escurecer, oxidar. Mas eu fiquei surpreso porque não estava ácida ainda, com 15 dias. Azedou, né? Atua justamente nas bactérias, isso aí. E normalmente lá com ele 7 dias, de 7 para 10 dias já não estava mais bom para consumo. E agora fica 10 dias garante para ir lá. Eu gosto de contar essa história, porque você pega uma cervejaria e aí você tem, poxa, você vende, sei lá, 30%, 40% dos teus barris para aquele grande restaurante da cidade, sabe? Para um bar grande na cidade, sabe? Então, cara, a probabilidade de dar problema no barril, a maior probabilidade é no teu principal cliente, cara. É o cara que te vai ligar e normalmente o movimento é sexta, sábado, quando ele tá trocando o barril, ele vai te ligar na sexta à noite, sábado à noite, dizendo que deu problema no barril. Então você fica com um problema grande com os teus principais clientes, que é muito difícil, né? Uhum. E você, Bruno, o pessoal aí, os caseiros, qual que é a queridinha da Produce com o pessoal aí? Cara, os caseiros teve um boom muito grande na beta-glucanase, quando lançaram em frasco pequeno. Assim, a galera toda procurou, teve um movimento grande. Eu, inclusive, na fábrica, eu testei na época com High Graft.
e depois acabei fazendo vários testes com cervejas de linha, mesmo tipo uma Pilsen, facilita muito o processo, cara, adianta muito. E eu tô vendo que hoje a galera tá gostando muito da Plus. Tá tendo uma procura cada vez maior pela Plus. Eu acho que pela velocidade de conversão, acho que melhora um pouquinho, né? O caseiro ganha um rendimentozinho a mais lá na produção. E assim, eu não pro caseiro, testar na Plus, mas é o que a galera tá procurando mais é a Plus ultimamente. pro caseiro que alguns costumam, para ganhar alguns ml de rendimento aí, a tombar panela, tombar fermentador, é a sua chance de não precisar fazer isso mais com uma dessa aí, né? Com certeza. Ajuda. Quando a gente fez o lance da BG era só problema. Rendimento baixo, aí pô, resolveu na época. Eu acho que para o pessoal que está assistindo a gente entender, Curu, é o seguinte, você tem o amido, de onde está o açúcar, né, que a gente precisa para a fermentação, ele está envolto por beta-glucano, por proteínas, o grão de cevada, na verdade, é uma semente compactada para ficar viva durante muito tempo, e quando tiver água, a cevada vai virar planta. Então, aquilo é um bloco, né? E para chegar no amido, a gente precisa quebrar aquele bloco. E tudo bem, a gente tem o processo de malteação, é para isso, para produzir enzimas, para ajudar a começar a quebrar esse bloco, a germinação da cevada. Mas a parte mais longe do embrião, que também tem extrato, né, ali na outra ponta do grão de cevada, é menos modificado, ali não tem jeito. Então você acaba acessando o amido que você não acessaria se você não usasse a enzima, né? Fica limitado um pouco mesmo. Entendi. Teve uma outra pergunta que de repente até tem uma solução aí com principalmente algum produto aí. Pessoal falando aí que a cerveja costuma ficar, às vezes, com um amargor meio desagradável ou com bastante adstringência na cerveja. Aquele amargor que incomoda, né? Mesmo não é aquele amargor de uma IPA bem feita que é agradável. Isso tem alguma causa direta para esse tipo de defeito na cerveja? Vai lá, Brunão. Vamos lá? Isso na IPA que ele está falando? Não necessariamente numa IPA. Ele menciona um amargor desagradável e até uma astringência. E aí eu que fiz o comparativo com uma IPA que, quando bem feita, existe uma grande quantidade de amargor, em alguns casos, mas não é desagradável. Eu vou pensar, então, numa cerveja da galera caseira que às vezes entrega pra gente tomar, né? Isso. Eu acho que incomoda um pouquinho quando tem, tipo, levedura e suspensão. Eu acho que ela me traz um pouquinho do amargor desagradável para a cerveja. Não sei se não foi bem feita a fermentação, ficou um restíciozinho, né? Isso para cervejas mais tradicionais, né? Mais maltado e tal. Agora, na IPA, esse amargor também pode ser lúpulo em suspensão, né? O cara não decantou direito, alguma partículazinha que tem do lúpulo lá em suspensão, isso vai contribuir com um amargor a mais. Lógico, com o tempo de maturação da cerveja, executando o processo tudo bem certinho, esse amargor tende a reduzir com o tempo, né? Isso vai depender muito da cerveja, como foi feita, qual o processo, o que foi usado de levedura, tudo certinho, para a gente tentar entender o que o cara está falando desse amargor desagradável. Entendi. Não é uma coisa... Podem haver vários motivos, é isso, né? Pode haver vários motivos. Talvez até o excesso de sais na correção de água, é muita coisa. Sim, algum complemento aí, professor? Eu diria que tem a questão também de o lúpulo lá na fervura, a gente tem um tempo de conversão dos alfa-ácidos para isoalfa-ácidos, então por isso que a gente precisa ferver, né, o mosto. E aí se você deixar muito tempo o lúpulo fervendo, mais do que 60 minutos, 70 minutos, 80 minutos, você aumenta o amargor, mas você também oxida os alfa-ácidos, eles dão um amargor um pouco mais desagradável, né. Outro tema que acontece bastante com as cervejas mais lupuladas, como o Bruno falou, eu percebo, quando a gente adiciona muito lúpulo no dry hopping, ou mesmo lá na fervura, ou no whirlpool, que seja, né, no late hopping, a gente agrega bastante polifenol, sabe, para dar a parte vegetativa do lúpulo. E esses polifenóis, com o tempo, eles oxidam também, né? E aí vira um efeito duplo, né? Porque
não só a gente perde qualidade aromática, porque os aromas oxidam e ficam menos evidentes, como a gente também começa a ter percepção desse sabor de polifenol oxidado ao longo do tempo. É ingrato para todas as cervejarias, principalmente para as que têm menor tecnologia, né? As grandes controlam muito o oxigênio dissolvido, né? As pequenas também controlam muito, o caseiro também hoje já tem mais conhecimento, controla, mas não tem a mesma tecnologia, os mesmos equipamentos e tal. Estou perguntando aqui também se os taninos também podem afetar o amargor da cerveja. Os taninos são justamente polifenóis, né? Polifenol, na verdade, é um grupo bem grande, taninos são um grupo específico de polifenóis que dão cor, né? Na questão do couro e tudo. Tem até agora uma tendência, algumas cervejarias estão dosando um produto que chama PVPP, né? Que é um polímero que faz absorção de polifenóis. Então você dosaria, no caso do caseiro, por exemplo, que é o nosso público maior, você adiciona na maturação e ele vai absorver os polifenóis e vai sedimentar para o fundo, porque ele é um polímero não solúvel, tá? E não tem gosto, não tem nada, só faz absorção de polifenóis. E aí ele talvez ajude um pouco nessa questão tanino barra polifenol, pode dar um outro apelido para os mesmos compostos. Na mesma teve uma vez um cervejeiro, que tem uma cervejaria, brincou comigo que fazer cerveja é igual conta no banco, né? Você tem um saldo lá, se você for gastando demais, no final da conta você vai estar no negativo, né? E quando você está no negativo, sua cerveja está ruim. Então você vai gastando lá, vai oxidando no processo, vai usando material errado, sua conta fica negativa no final e a cerveja fica ruim. Se for quem eu estou pensando, é o cara que gosta de falar muito ele tem um conceito do perde-ganha, não é isso? O quanto que ganha isso. Bom, dentro dessa pegada aí, a gente falando de lúpulo que normalmente é um assunto bem vasto e bem que normalmente interessa bastante aos cervejeiros caseiros, cervejeiros de uma maneira geral, não só o caseiro. O Eduardo Sarmento, ele veio com uma pergunta dizendo se existe alguma enzima que garante uma melhor estabilidade para as cervejas lupuladas ali, que evite a oxidação do lúpulo em um curto espaço de tempo. Ou uma enzima aí, ou complemento, ou alguma coisa que se possa fazer que evite essa oxidação do lúpulo em um espaço curto de tempo, porque a gente sabe que o lúpulo normalmente ele degrada, né, bem rápido. Cara, eu diria que assim, o grande inimigo dessa história, que causa tanto a oxidação dos polifenóis quanto dos aromas da cerveja e de outros compostos da cerveja como um todo, é o oxigênio dissolvido depois da fermentação. Né? A gente oxigena o mosto para fermentar, mas o problema é ele depois que a cerveja fermentou. E aí, tudo que você fizer para evitar a incorporação ou reduzir o oxigênio dissolvido vai te favorecer nesse sentido, vai pesar menos na conta que o Bruno estava falando aí, né, na poupança lá, você vai evitando que essas coisas aconteçam. Aí depois, que esse é o cuidado básico, né, para evitar o oxigênio dissolvido. Vou falar bem rápido aqui, cara, quando eu comecei em cervejaria em 94, a especificação que a gente tinha de oxigênio era 1000 ppb, tá? Quando eu comecei em 94. Hoje as cervejarias trabalham em 50 ppb ou menos de oxigênio dissolvido na cerveja terminada. Assim, se trabalha muito para evitar o oxigênio dissolvido. Tá? Então, esse primeiro ponto é esse. O que você pode fazer no envasamento, no processo, depois da fermentação. E depois, cara, aí tem algumas coisas. Né? Você pode evitar não tendo oxigênio, você deve manter o aroma do lúpulo por mais tempo e deve evitar a oxidação dos polifenóis. Você pode usar antioxidante, que é um aditivo, à base de vitamina C, metabisulfito, para evitar a ação do oxigênio lá dentro da cerveja. Então, você vai prolongar, vai retardar esse processo de oxidação pelo oxigênio que já está lá, você não tem como, tirar esse oxigênio, né? E pensando na oxidação dos polifenóis, o PVPP que eu mencionei para você tirar polifenóis da cerveja para que eles não oxidem e não dê esse sabor de tanino ou de polifenol oxidado. Dentro do assunto oxigênio, me veio uma pergunta que já me foi feita e eu acredito que é a dúvida de bastante aqui. Deve dar um... Peraí, deixa eu tentar formular direitinho. Deve dar um nó na cabeça do cervejeiro caseiro,
quando a gente, principalmente eu e Bruno, a gente costuma formar turmas para a gente dar aulas de produção básica, né, cervejeira e tal. E aí, a gente fala assim, ó, evita que o oxigênio, evita agitar o mosto, né, dar bastante splash ali durante a recirculação, porque não pode incorporar oxigênio. E aí chega lá no final, fala assim, ó, mas vamos colocar aqui porque aqui tá certo. A diferença, no caso aí, é a temperatura. Mas por quê? Que quando está frio não oxida, e pode adicionar oxigênio, e quando está no quente, não pode. O oxigênio, quando você está falando lá na fermentação, quando a gente põe oxigênio na fermentação, né? Assim, quando a gente resfria o mosto, né? Aí ali tem que colocar oxigênio por causa da levedura. Mas colocar oxigênio não é ruim? Cara, a levedura consome esse oxigênio muito rápido. Em questão de 12 horas, normalmente, a levedura já consumiu todo esse oxigênio para a replicação celular. Então, a primeira opção da levedura, quando ela tem oxigênio e um pouco de nutriente, é se replicar, é se reproduzir. E aí ela consome esse oxigênio muito rápido. Ele vai a zero em questão de 12 horas, 16 horas, já está zero, zero, zero. Tanto é que a gente usa a cerveja em fermentação para calibrar os oxímetros, os equipamentos que a gente tem para medir o oxigênio dissolvido. Usa a levedura, a cerveja de lá, porque ela está zerada, né? E aí ali, se você deixar o oxigênio entrar através de bombeamento, transferência de tanque, ou deixar simplesmente a cerveja com oxigênio, contato com oxigênio no headspace, o oxigênio vai dissolver, porque ele está zero na cerveja e tem oxigênio 21% no ar, o oxigênio vai querer dissolver, né, por diferença de concentração. Então, qualquer oportunidade, você incorpora oxigênio. Só que ali, quem que vai tirar o oxigênio depois? Não tem mais levedura para comer aquele oxigênio, né? Dali para frente ele vai ficar na cerveja e vai oxidar, vai reagir, né? O oxigênio reage com muita coisa, né? É o oxigênio que enferruja, é o oxigênio que está fazendo esse monte de oxidação que a gente tem no nosso ambiente, no nosso corpo. A gente fica velho por causa disso também. Verdade. Então não é uma questão de temperatura. É uma questão de que se a gente colocar oxigênio no mosto ou na cerveja fria e não houver nada para consumir, vai oxidar também. É claro que a velocidade das reações químicas depende de temperatura. Quanto mais gelado as reações são mais devagar, quanto mais quente as reações são mais rápidas. Então, se tua cerveja ficar guardada dentro da geladeira, ela vai oxidar mais devagar, né? E se ela está fora da geladeira, temperatura ambiente, ou temperatura alta, vai oxidar mais rápido. Para dar um exemplo disso, a gente, para fazer, você quer, como é que vai ser minha cerveja daqui a um tempo no mercado, 5 meses, 6 meses no mercado? O teste que a gente fazia em cervejaria eu ponho minha cerveja 3 dias a 50 graus numa estufa, que vai me dar uma ideia do que vai ser essa cerveja daqui 6 meses, ou seja, 3 dias a 50 graus equivalia a 6 meses a temperatura ambiente. 25, vai, 20. Né? Então a temperatura acelera. Entendi. Você ia complementar alguma coisa, Bruno? Não. Isso. Bom, hoje o Eduardo Sarmento está sendo o best of show nosso aqui, está aproveitando a live, que é uma coisa que os outros deveriam fazer também. Mas ele manda uma outra pergunta aqui. E para a Chill Haze, além dos cuidados que temos que ter na produção para isso não acontecer, existe alguma enzima da Produce para evitar? Eu vou responder, Bruno, porque ele falou. Oi? Ele falou, cara, basicamente você tem, o que é o Chill Haze? É proteína se juntando com polifenol, formando partículas para dar turbidez. Tá? Então, tem várias etapas do processo que você já cuida disso, moagem, clarificação do mosto, formação do trube, guarda da cerveja fria, tem várias boas práticas para já precipitar isso aí dentro da fábrica, dentro da tua produção, mas depois ainda fica um pouco na cerveja que vai turvar no mercado. Se a tua cerveja não tem problema com isso, a sua cerveja já é turva, ela vai ser turva no mercado, você não tem que se preocupar com isso daí, né? Agora, se ela é límpida e você não quer que ela turve ao longo do tempo, você precisa remover um pouco ou desses polifenóis, ou dessas proteínas, ou dos dois um pouco.
né? Então, o que a gente tem na Produzi é uma enzima que chama Produzi Free, que é aquela justamente que reduz o glúten, que quebra essas proteínas formadoras de turbidez, então ela zera essas proteínas, então vai evitar que a cerveja turve depois, que forme o tio haze. E a gente tem o PVPP, que remove os polifenóis que são formadores de turbidez também. Tem esses dois produtos. Boa, boa. Aí, Eduardo, boa dica aí. E bom, a gente está chegando na reta final aqui da nossa live, né? Agradecer a presença de tudo, mas ainda temos mais uma última pergunta. Vou perguntar, já pergunto para ele já, Arthur. Bom, e aí foi até o Ebert, que faz parte da diretoria aqui da CZ, ele pediu para eu trazer uma pergunta aqui para você, Rubens. Ele gostaria de saber em qual momento ele deve usar a Produzi Plus, Alfa e Beta. Tá. Cara, vamos lá. A Produzi Plus, a Produzi Alfa é uma alfa-amilase, tá? Ela atua sobre o amido e aí ela quebra como se fosse a alfa-amilase do malte, tá? Então ela quebra o amido, ela reduz o teu tempo ali de reação do iodo, porque ela vai quebrar esse amido. Tá? Então você pode usar, ela atua na temperatura junto com a beta-glucanase, então facilita que as duas enzimas atuem juntas. A beta é a beta-glucanase, que eu acho que ele está falando. Ela, para rendimento do malte, ela é matadora. Né? Então, se você quer ter beta-glucanase e alfa-amilase, é melhor você comprar a Produzi BG, que tem beta-glucanase, e a Produzi alfa, porque vai até sair mais barato, você vai ter as duas atuando. Vai dosar duas enzimas, mas você vai ter as duas atuando. Né? A Produzi Plus, ela tem alfa-amilase também, ela tem protease neutra, que vai ajudar a quebrar um pouco mais o amido, e ela tem uma beta-glucanase nela, que é diferente da Produzi BG, é uma beta-glucanase que não é inibida pelas proteínas do trigo. Né? Tanto a beta-glucanase da BG quanto a beta-glucanase do malte são inibidas pelas proteínas do trigo. Por isso que quando a gente usa trigo em quantidade nas receitas, fica difícil filtrar o mosto, porque a beta-glucanase do malte não dá conta. Né? Aí na Produzi Plus tem uma beta-glucanase que não está nem aí para a proteína do trigo, ela vai quebrar os beta-glucanos do mesmo jeito. E aí vai evitar que forme gel na filtração, que trave toda a tua filtração do mosto. Aí, de forma bem resumida, é isso. Dá uma olhada no site da Produzi, que você vai ver também lá bastante informação nesse sentido. Então, para o pessoal aí, Produzi.net, Produzi, P-R-O-D-O-O-Z-E, né? Produzi.net, não é isso, professor? É isso aí. Bom, chegamos aí ao final, extraímos bastante conhecimento aí dessas duas feras. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou deixar aí os recados finais com os nossos dois convidados aí, com o Bruno, da Sr. Miller Cervejaria Artesanal. Faça a sua despedida, faça o seu merchan aí. Eu sei que amanhã, o pessoal de Juiz de Fora, vou falar com você uma coisa. As minhas quartas-feiras nunca mais foram as mesmas. Pois é, quarta-feira da Caldeireta lá na Sr. Miller. Fala aí, Bruno. Então, quarta-feira da Caldeireta é uma campanha que a gente faz, onde todas as torneiras do TEP têm um preço fixo de R$10 a caldeireta de 300. Peraí. Qualquer uma que tiver gado de Pilsen a Rio. No TEP é R$10 300 ml. Tem um dia pra galera. Aquela Reis IPA que normalmente no supermercado você vai e compra 50, 60 conto a lata. Eu chego aí, tomo uma Reis IPA fresquinha por R$10 a caldeireta, é isso? R$10 a caldeireta, preço fixo. Tá aí. Ó, eu não vou nem falar muito não, porque eu sou muito suspeito para falar da cerveja do Bruno, bicho. O Sr. Miller é quase a extensão da minha casa. Tô lá toda semana rigorosamente. Bom, e aí acaba de fazer aí sua despedida, suas considerações finais aí, Brunão. Cara, agradeço a galera toda que participou aí. Além de a gente estar participando, a gente está sempre aprendendo cada vez mais, né? Várias frases, várias palavras que o Rubens falou aí também já me deu outras ideias para cervejaria. Então a gente está sempre aprendendo, cara, e é muito bom essas lives, porque a gente vai trocando conhecimento, né? Vai conversando com um com o outro, a gente vai aprendendo também, vai adquirindo cada vez mais conhecimento. E é isso mesmo, cara, cerveja
cervejaria e cervejeiro caseiro é experiência. O cara tem que ir reproduzindo, testando, sempre fazendo as suas anotações para ir evoluindo cada vez mais. Bacana. Considerações finais, professor Rubens? Cara, primeiro parabenizar vocês, você, o Bruno, pelo trabalho. A gente sabe como é guerreiro ter que ter brew shop, né, cara? Como é difícil o negócio de brew shop. Então, mas vocês são cruciais para a cena cervejeira, para ter o ponto de resenha, o ponto de encontro dos cervejeiros, para disseminar informação. Cara, é crucial o trabalho que vocês fazem. Parabéns. Parabéns pelo trabalho de vocês aí também da CZ. O Arthur perguntou aí quanto que eu vou estar em Juiz de Fora. Dá o A gente spoiler. vai ter a gente vai ter um congresso que o pessoal do Expresso Cervejeiro está organizando aí em Juiz de Fora. Eu vou estar presente também. A Produto vai patrocinar e eu vou palestrar lá com eles. Mas, cara, e aí voltando às minhas primeiras palavras lá, quando a gente começou, cara, busca conhecimento. E o congresso que vai ter aí em novembro do Expresso Cervejeiro, essas lives, troca de experiência no brew shop, busca informação de qualidade na internet, tudo. Conhecimento é o segredo para as otimizações, para as melhorias e tal. Obrigado pela oportunidade também. Que é isso, a CZ, eu em nome da CZ agradeço aí a presença tanto do professor Rubens como do Bruno, que vieram com certeza enriquecer mais o nosso cenário cervejeiro. É um projeto, né, igual eu falei no início da live, antes de vocês entrarem, é um projeto que a CZ está iniciando, né, que eu estou pegando um pouco do trabalho que eu, Curu, pessoalmente, já fiz bastante nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube, né, que é conversar com o cervejeiro, é trazer as experiências dos cervejeiros para mostrar para o cervejeiro caseiro que, de repente, um dia quer empreender, ou então que não quer empreender, mas quer aprender a fazer, quer se especializar naquele hobby dele e tal, e ajudar a enriquecer a cultura cervejeira e o mercado cervejeiro. Então, a gente, né, com essa nova diretoria da CZ, a gente resolveu fazer coisas novas dentro da CZ, mas que já estavam acontecendo aí no cenário nacional. Aí. E aí eu acrescentando aqui com um pouco da experiência que eu tenho nisso, ajudando a divulgar a cultura cervejeira, né? Porque a gente da CZ, a gente entende, e isso quando eu falo de verdade, de coração mesmo, a gente entende que o cervejeiro caseiro ele é um dos elos mais fortes dentro do mercado cervejeiro saudável, né? O cervejeiro caseiro é aquele cara que faz ali a propaganda orgânica da cultura cervejeira. Quando ele faz ali a sua cervejinha com o prime, com aquele fundinho de garrafa cheio de laminha ali, que ele apresenta para o colega que a cerveja está meio estranha, mas mesmo assim ele apresenta com muito orgulho, ele conta a história da cerveja dele, ele fala das coisas que ele sabe sobre cerveja, e isso vai proliferando dentro, isso vai expandindo dentro do mercado, ajudando assim o mercado cervejeiro de uma maneira geral. Bom, é isso, falei igual o pobre na chuva aí, ó, o Arthur está complementando aqui que em novembro tem o Congresso Técnico do Expresso Cervejeiro Juiz de Fora, então você aí, ó, associado ou não associado, anota aí na agenda, tá? Congresso Expresso Cervejeiro em novembro agora desse ano. E, ó, já vou então falar um negócio aqui, Arthur, quero nem saber, já vou dar o spoiler também. Já libera a palavra para o senhor aí, professor. Já vou dar o spoiler aqui. Quer desconto para ir no Congresso? Associa na CZ, meu amigo. Não sabe como associar na CZ? Quando acabar a live, você vai lá na página inicial, que a gente chama de bio, no Instagram, tem lá um link. Você vai clicar no link e aí vai aparecer lá. Inscreva-se já. Você vai se inscrever, vai ter ali um formulário para você preencher, vai ter ali explicando tudo direitinho. Então, se associa na CZ. É importante a gente ter um calendário bastante extenso, que inclusive está aqui nos destaques do nosso Instagram. Você ia complementar alguma coisa aí, professor? Não, cara, um negócio que eu esqueci de falar que eu acho que é de suma importância. Eu tenho feito um trabalho aqui em Mogi das Cruzes, onde a gente está, para tentar juntar os cervejeiros caseiros da região, ele na Produz e tal, para tentar construir uma resenha, uma cena cervejeira, um ponto de encontro dos cervejeiros caseiros, tá? E aí eu esqueci de falar, mas, cara, incentivar o pessoal que está assistindo a gente, que é caseiro da região de Juiz de Fora e cidades aí da Zona da Mata aí, cara,
compra do brew shop local, cara, entendeu? Fomenta o brew shop local, porque se o brew shop morrer, não tem local mais, cara. O bar de cerveja quer vender cerveja, é diferente do brew shop. Então fomenta isso. Cara, paga 10 centavos a mais, 20 centavos, R$ 1 a mais, 1 quilo do malte não é significativo, entendeu? Mas você garante que você vai ter um local para troca de conhecimento, para aumentar a cultura geral e a qualidade das cervejas na região também. Então, esqueci de dar esse incentivo, porque eu acho que é muito importante o trabalho que os brew shops fazem, cara. Tanto é que, por exemplo, aí dando um exemplo, eu poderia vender as coisas que o Bruno vende lá no brew shop dele por metade do preço na internet, cara. Mas eu não quero, eu quero fomentar a cena local, eu quero que ele fique vivo. Então, façam isso, cara, tá? Fomentem o brew shop local, os locais de cultura cervejeira na tua região. Boa, É isso. boa. E inclusive, o professor Rubens, o dia que for fazer aí alguma coisa aí na região para ajudar a fomentar, pô, vou chamar aqueles malucos lá da CZ. A gente tem aqui uma meia dúzia de 20 aqui, que é pancada, cara. Falar que para ir para o lugar, para beber cerveja, para trocar ideia, para trocar experiência, é com a gente mesmo. E aí a gente vai para fazer volume, para trocar experiência, para ajudar na promoção, né, na divulgação da cultura cervejeira. É com a gente mesmo. Bom. Vai, leva uma van. Oi? Pega uma van e vai lá para São Paulo e faz uma troca de experiência. Moleza! Moleza! Achar a gente na CZ para fazer isso? Se a gente começar a jogar aqui nos comentários, começar a falar que o negócio é sério, que a gente está indo, sei lá, mês que vem, já começa a gente aqui querendo saber quando que vai ser, como é que faz, aonde que inscreve. Aqui, o pessoal aqui é diferente. A gente vai e faz e desembola mesmo. Bom, moçada, então é isso. Chegamos ao fim do nosso primeiro ACZcast. Lembrando que toda segunda, terça-feira do mês, a gente vai estar aqui conversando com duas pessoas incríveis sobre algum assunto relacionado à cerveja. Já estou com conversas avançadas com a próxima pessoa e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então fica de olho nas nossas redes sociais. Se você não segue a gente, começa a seguir e fica de olho em toda a programação da CZ e tudo que está acontecendo aí, beleza? Que está acontecendo muita coisa. Obrigado, professor. Obrigado, Bruno. Obrigado você que estava aí. Até terça-feira que vem. Valeu! Até mais. Valeu. Obrigado.